Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 de setembro, estamos no 26º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, versículo 45, versículos 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônio em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Meu irmão, minha irmã, hoje nós ouvimos de Jesus: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Quem não fica perturbado com esta ameaça tão severa de Jesus? O escândalo significa duas coisas: tropeço e obstáculo. No primeiro significado, tropeço indica algo que faz cair, que desvia do caminho, que leva ao pecado e à perdição. No segundo significado, indica algo que impede e fecha o acesso, um muro que torna inacessível algo. Jesus, quando fala de escândalo, pensa nesses dois significados. Quando ele fala de escandalizar um desses pequeninos, deseja dar a entender o primeiro significado. Trata-se de desviar os pequeninos do caminho da salvação, de fazê-los cair no pecado, de arrastá-los pelo exemplo, pelas palavras e engano ao mal. Quando ele fala do olho, da mão e dos pés que escandalizam, quer destacar o segundo significado. Trata-se de algo que impede a entrada no reino, de um obstáculo à salvação. No caso do escândalo dos pequeninos, há ainda o agravante de que o pecado de fazer cair no erro envolve fracos e vulneráveis. Este escândalo é tão grave aos olhos de Jesus que ele usa a imagem de uma crueza incomum para indicar o castigo que tal pecado merecerá. O castigo para tal pecado é pior do que colocar uma pedra de moinho ao pescoço e ser jogado no mar. Será que isso não é exagerado? Escandalizar os pequeninos que creem em Cristo é assim tão grave? Basta olhar ao nosso redor para descobrir como nós estamos nessa situação de escândalo ativo, continuado, organizado, que inspirou a ameaça de Cristo. Quantos pequenos que creem em Cristo perdem a fé por causa de programas de televisão, de filmes, de jogos, de conversas, de espetáculos e até de aulas. É só ouvir as letras de algumas músicas que nossas crianças e adolescentes ouvem para perceber como eles são bombardeados com o que é obsceno, imoral, feio
imbecil a todo momento, continuamente e em todo lugar. Se alguém ousa reclamar, é taxado de obscurantista, carola, beato, intolerante. Fala-se a todo momento de que a arte deve ser livre, como se a arte tivesse a permissão de humilhar, de ofender os cristãos, de vilipendiar o sagrado. Fala-se de realismo, como se a realidade fosse toda e somente aberração sexual e violência. Temos motivos para tremer, vivendo numa sociedade como a nossa, que perverte os inocentes. Se não quisermos a condenação de Cristo, precisamos com urgência oferecer às novas gerações a alternativa de viver com alegria o que é moral, o que é belo, o que é verdadeiro. Se não tivermos o cuidado de uma higiene mental e moral, cotidiana e vigilante, a nossa sociedade receberá o castigo que já está às nossas portas. Não podemos esquecer também do outro escândalo, que é o de impedir as pessoas de chegarem à fé. Quem é que coloca os maiores obstáculos para as pessoas crerem em Cristo? Infelizmente, nós mesmos. Muitos não têm fé por causa dos próprios cristãos que não vivem com coerência a própria fé. Se nós professamos a fé e prometemos viver o Evangelho e depois na vida somos injustos com o próximo, insensíveis diante das necessidades e da dor, nós impedimos que as pessoas tomem a sério a palavra de Jesus. É verdade que há também pessoas que não têm fé por preguiça ou por maldade, mas há muitos que combatem a fé exatamente por causa do contra-testemunho cristão. Peçamos ao Senhor perdão por causa dos escândalos que pervertem os pequenos e que nós permitimos que ainda aconteçam, e dos obstáculos que nós pomos aos que não têm fé, que a humilhação provocada pela consciência do pecado nos conduza à conversão urgente, que a palavra de Deus proclamada para abater e destruir abata o nosso orgulho, a nossa falsa boa imagem de nós mesmos. Sobre a nossa humilhação e sobre o nosso arrependimento, a palavra de Deus tem o poder de fazer florir a conversão e a coragem para combater os escândalos e para não sermos nós o empecilho que impede o acesso à fé em Cristo.